luz para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra. Olá, crianças! Feliz sábado! É um prazer estar conosco e nós te agradecemos a Deus pelo sábado que Ele tem dado a cada um de nós, onde que nós podemos ir para a igreja, para nós adorar e louvar seu santo nome. Então, crianças, seja bem-vindo à nossa adoração infantil. Nesse momento, criança, antes de nós começar a nossa história, adoração infantil, vamos juntar as mãozinhas e vamos adorar e agradecer a Deus, tá bom? Oremos. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estar aqui na tua santa casa para louvar e bendizer o seu santo nome. Nesse momento, te pedimos que o Senhor possa abençoar a cada criança que está ouvindo essa história. As outras crianças também, o Senhor pode trabalhar no coração de cada um e que nós todos possamos encontrar com o Senhor nas nuvens do céu, hoje e sempre. Amém. Pois é, criança, mais um sábado, nós estamos na casa de Deus para nós louvar, para nós aprender mais dessa história, assim? E hoje, mais do que nós estamos hoje ali, a palavra, assim?
Então, qual é a nossa palavra-chave de hoje? Começa com a letra T. Vamos lá, quem consegue adivinhar? Tesouro? Não. Tempo? Também não, mas está lá perto. Só coloca um L atrás do P. Então, vamos lá. Já ouvi? Sim, é o templo. Hoje a nossa palavra-chave é o templo. Crianças, templo. Quando falamos no templo, o que está bem na nossa cabeça? O que você está pensando? Pois é, o templo de Deus. O templo de Deus é a casa de Deus. E nós está na casa de Deus, nós está no templo de Deus. E no templo, o que nós está fazendo no templo de Deus? É um lugar que nós está come? Não, muito bem. É lugar que nós está pega na móvel para não ficar na móvel, tá brinca? Não, muito bem. É um lugar santo. É um lugar onde que nós também adora Deus. Quem tá ama Deus ali? A mim tá ama Deus de tudo em meu coração. Então, eu convido também a amar Deus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Pois é, no templo de Deus, o que nós encontramos no templo de Deus? No templo de Deus tem parede, assim, tem teto, tem chão, tem janela e tem porta, assim? Muito bem. Então, não deve cuidar do templo de Deus? Sim, não deve cuidar do templo de Deus. Nunca está risca a cadeira, que esse banco que está na igreja, nunca deve risca. Não deve cuidar, nunca deve comer chuinga, ou chiclete. Não põe, depois não tira de boca para não pôr na cadeira. Isso aqui não se faz. O templo de Deus, a casa de Deus, também é nossa casa. Quando nós passamos na rua, certamente nós hoje vários tipos de construção. Nós encontramos construção pronto, outros semi-pronto, e outros começa lá da alicerce, assim? E para fazer aquele templo de Deus, para fazer um templo de Deus, eles têm que covar chão. Lá na chão esta cova, para poder ter um lugar fundo, e onde que esta começa a põe pedra. Depois de pedra, esta põe cozer bloco, assim. Esta usa cimento, esta usa água. São vários tipos de materiais que está usado para construção. Então, nesse templo de Deus, é um templo sagrado. Se é sagrado, então não tem que cuidar. Tudo que é de Deus é sagrado. Então não tem que cuidar, porque assim, crianças. Pois é, ali tinha que fazer uma construção, tá bom? De Legos. Não sabe quem é mais bom do que mim naquela construção ali, sim. Mas ele também sabe construir. Mas, na rapidez, olha. Ali tem uma construção, que ele sim é parede, assim? Ele é parede, muito bem. Aquele outro ali sim, quando fazer assim, espera ali. Ali não tem porta. Nós construção blocos é pouco, mas não está fazendo aquele que está dá. Ali é porta de entrada, mas também ali não tem a janela. Janela para entrar fresco. Para entrar fresco, o lugar poder ficar fresco. Pois é. Assim já está a nossa construção. Mais ou menos. Canhoso ri. Ele é construção de tia, tá bom? Pois é. Na Bíblia também, está falando uma parte. Lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Quem tem essa Bíblia na mão? Sim, muito bem. Então, agora, abre a Bíblia no livro de 1 Coríntios.
capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Como o templo de Deus é santo, Deus quer mostrar-nos também que nosso corpo é santo. Se nosso corpo é santo, não deve comer qualquer coisa, criança? Não, com certeza não. Não deve cuidar de nosso corpo, porque muitos sábios inventam coisas que é para tentar destruir as coisas de Deus. Mas Deus está conhecendo esse pensamento, Deus está conhecendo tudo essas ações. É por isso Deus também está instruindo para não acabar no caminho que está inventa, que as coisas que está inventa. Pois é. Então, se o nosso corpo é santo, você não deve comer para proteger o corpo. Deve comer hambúrguer todo dia? Não. Não deve comer gelado? Não. Agora, às vezes, um tempo na outra, alguém está comendo, mas ela cai saudável. Nunca deve comer. Tá bom? Mas coisa que nunca deve comer? Nós ajuda a lembra. Quem se lembra? Doces. Chupeta. Chupeta é sábica, sim. Mas ele é prejudicial porque tem muito açúcar. Quem diz chupeta, drops e todos esses companheiros, assim, tem a fazer alguém mal na dente, ele está destruindo os dentes, ele bota ficar com o dente furado. De repente, mamãe tem dor na dente. Quem é que já sente dor na dente ali? Quem é? Me já sente. Mamãe, não desobedece. Quando era criança, não cometia coisa doce também. Então, quando mamãe e papai está falando em espanhol, que comer coisa doce, e sabe o que você está falando. Deus está falando que nosso corpo é um templo de Deus. Então, nunca deve destruir nosso corpo com comida que não está comendo, que são comidas que não está edificando nosso corpo, mas sim está destruindo nossa paz. E tipo de comida que você comer, assim também bom é uma criança. Se você comer teu doce, bom é uma criança teu agitado. Então, não deve evitar. Quando Deus fala, para nunca fazer, nunca deve fazer, mas se não obedece. Tudo quem é que obedece a Deus, de coração, são pessoas felizes, são pessoas alegres, são pessoas que estão sempre pronto para servir na casa de Deus. Então, crianças, vamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é um templo de Deus. Muito bem. Agora, Deus tem algumas regras, não se diz regras, mas Deus deixa na natureza algo muito importante que não deve saber para não continuar a cuidar de nosso corpo. Então, não sabe? O que sabe? Ok. Tia também ajuda-nos. Então, Deus põe no mundo coisas boas a fim que a pessoa pode viver mais saudável. Não tem um sol, que assim, eu estou hoje a sol todo dia, que assim? Boa. O sol, Deus fala que não deve tomar um pouquinho de sol todo dia, porque o sol é a vitamina D, ele te ajuda nos ossos a ficar mais forte. Também tem um ar puro. Não deve respirar o ar puro. O ar é muito importante para o nosso cérebro. Ele te leva o oxigênio. E quando mais direto você respira, melhor bons pensamentos. Também Deus fala que não deve descansar. Não deve descansar. Não trabalha teu, criança também deve descansar. Relaxa um pouco. Mas tem outra coisa também. Deus fala que não deve ter confiança nele. Quando não confia em Deus,
nós é uma pessoa mais tranquila. Por quê? Nós confia que Deus cuida. Deus protege. Então, cuida, criança. Nosso corpo é o templo do Senhor. Fala junto comigo. O nosso corpo é o templo do Senhor. Muito bem. Então, Deus cuida de nossa saúde. Cuidado com a comida que você comer. Cuidado com o que você põe na boca. É que está trazendo tristeza em vez de alegria. Deus crê que é para nós viver do melhor. Então, Deus está orientando. Ele orienta a criança, Ele orienta adulto, a fim que é para nós ter uma vida saudável. Para quando Ele fala com nós, nossa mente pode estar sóbrio, nossa mente pode estar claro. Não esqueça de falar em outra coisa que Deus põe na natureza, que é a água. Beber muita água, tá bom? A água está livrando do teu problema, teu doença, tá bom? Então, o nosso corpo é um templo de Deus. Não esquece. Mamãe e papai, nós também podemos ajudar as crianças na alimentação saudável, tá bom? E assim, nosso corpo continua a ser um templo de Deus. Que Deus abençoe nós. Que Deus dá-nos sabedoria e uma boa escolha nas coisas boas de Deus, tá bom? Então, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento que nós passamos juntos. Oremos. Querido Papai do Céu, nós é grato, Senhor. Muito obrigado por nos ensinando a fazer coisas boas, ajudando a ser obediente, Pai. Dá-nos sabedoria, dá papai e mamãe discernimento, a fim que pode ajudar a cada criança. O Senhor seja o nosso guia e o nosso modelo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Bom dia e um feliz sábado para boa que você está acompanhando através de televisão e também através de rede social. Que Deus pode abençoar e abençoar a família nas manhãs de sábado. Para no dar início ao culto das manhãs, nós ficamos hoje para nos pedir um prece a nós Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, para cuidado e proteção, para bênçãos que nos derrama sobre nós a cada manhã. E nesse momento, nós te pedimos a presença do Teu Santo Espírito, que nos abençoe a palavra de Deus nessa manhã. Nós te roga e nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Mensagem de sábado e traz como título A Jornada do Pilar Invisível. E está direcionado para um público e em especial que é a esposa do ancião. Nesse sábado 28 é dia de ênfase da FAM. A FAM significa Área Feminina da Associação Ministerial. É um departamento da Igreja Adventista que trabalha com esposas de pastores e também esposas de anciãos. Se mantinha flavanhosa no início, nos mensagens, e tem como título A Jornada do Pilar Invisível. Por que a Jornada do Pilar Invisível? Porque nós mulheres nos chamamos com missão específica para no trabalho na causa de Deus. E esposas de anciãos
Também como esposas de pastores, este é um papel muito importante a desempenhar na igreja e na sociedade. E a maioria desses trabalhos é trabalho que se realiza na bastidores para que a liderança do pastor ou do ancião torna uma liderança visível. E nosso texto-chave não tem encontrado no livro de Provérbios, nesse capítulo 31, verso 10. Para você que tem a Bíblia, você abre na Provérbios 31, verso 10. E está fala o seguinte: a esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. E não tem encontra palavras ricas nesse verso que está falando de preciosidade de uma pessoa que é temente a Deus. Para você que é esposa, para você que é mãe, para você que tem responsabilidades sociais também na igreja, esse verso está direcionado também para você. E ele fala de preciosidade de rubis. Nos tempos passados, rubis eram das pedras muito preciosas. Antigamente, quem é que possuía essa preciosidade era pessoas ricas. E a mensagem de hoje fala o valor de uma mulher temente a Deus e sobrepõe a valor de finas joias. Isso quer dizer que nós não possuímos um valor importante para Deus. E nosso valor é que tem uma medida. Por isso que fala que nosso valor excede a de joias raras. Também olha 4 itens importantes na decorrer de nossa mensagem, onde está falando de valor que excede rubis, o porto seguro da liderança, também fala de sabedoria e instrução, e também fala de alicerce, que tem como base pessoas que temem Deus. Então, naquela primeira parte, a hora que está falando de valor que excede rubis ou de pedras preciosas e raras, é que fala no mesmo brilho dessa pedra é que cobre brilho de uma mulher que é temente a Deus. E não te aplica essa verdade a todas mulheres temente a Deus, a esposas de anciãos em especial, que seus valores, seus brilhos excede a de joias preciosas, porque isso é uma responsabilidade muito importante para a igreja e também para a sociedade. Não te aplica essa verdade a esposas de anciãos que caminham lado a lado de líderes espirituais, sustentando o ministério com fé, amor e dedicação. A jornada começa quando esse reconhecimento ou valor é que também de título ou o cargo que nós não exerce perante a sociedade ou perante a igreja, mas sim a essência ou valor que não te encontra na Deus. A única essência é que nós não temos uma identidade própria. A mulher virtuosa ele é valorizada para sua coragem, para ele ser uma guerreira espiritual e se dignidade está no temor que ele tem na Deus e não na posição eclesiástica. Isso quer dizer que todos nós que temos responsabilidade na igreja ou responsabilidade social, nosso valor que também de nossa capacidade ou nos atos bons que nós não fazemos, mas sim naquele valor que Deus coloca sobre nós. Toda mulher que teme Deus, ele é especial e esse brilho cobre, não pode falar todos os outros pontos ou não pode falar posições que nós não temos perante a igreja. Não está falando de aquele segundo ponto que está falando do ponto seguro da liderança. Por que nessa jornada não estou para uma esposa de ministro como ponto seguro da liderança? Tanto pastores como anciãos ou qualquer pessoa que tenha responsabilidade perante a comunidade de fé que é a igreja, não tem certa responsabilidade.
tudo encargo que nós não recebe é um chamado. E quando Deus chama nos esposos para ministério, automaticamente também chama a esposa para ministério. Por isso que está falando que é um ministério compartilhado. Para que nós esposos tenham sucesso na liderança, nós não temos que desempenhar um papel importante na lar, na igreja e na comunidade. E mesmo na Provérbios 31, mais adiante, está falando o seguinte: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Isso quer dizer que nós é uma esposa que te transmite segurança e confiança para nosso marido. Não está fazendo com que nosso marido ganhe respeito perante a comunidade de fé, que é a igreja, e também perante a sociedade. Não tem um cuidado especial para com nosso esposo, não tem um cuidado especial na educação de nosso filho, não tem um relacionamento especial com toda a congregação e a sociedade num todo. Quando nosso esposo está servindo como ancião da igreja, ele enfrenta dificuldades ou batalhas externas. Ele necessita de um cuidado especial da esposa, que é suporte emocional, para que ele continue esse ministério com êxito, para cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado. Por isso que é fundamental todo ancião ter um certo nível de confiança na si esposa, para que ele pode executa ou exerce esse ministério com firmeza e paz. E enquanto esposa, nós não temos que fazer com que o coração de nosso esposo confie na nós, para que ele pode exercer essa liderança com firmeza e paz. E toda mulher virtuosa, ele te inspira confiança e ele te faz bem a seu esposo todos os dias. E ele tem que ter aquele apoio constante através de oração e dedicação. No tem dois pontos importantes que está falando de confidencialidade e paz. A esposa deve ser refúgio para um líder espiritual, onde que está conseguindo encontrar descanso. E está oferecer-se aquele suporte emocional e espiritual contínuo. Segundo ponto, está falando que a esposa deve ser auxiliadora estratégica. Isso quer dizer que a esposa tem que fazer um trabalho na lar. Que casa tem que ser um pedacinho de céu ali na terra, onde que se esposo te encontra descanso e repouso. Para que se esposo pode exercer sua função com tranquilidade. Terceiro ponto está falando da sabedoria e instrução. Sabedoria e instrução te revela como pilares da vida espiritual. Sabedoria te traduz práticas justas e prudentes, enquanto que instrução te garante transmissão de que os valores verdadeiros de geração em geração. Na jornada, a esposa de um ancião é guardiã de fé e exemplo de perseverança. Enquanto nos está ali, nessa missão, nesse ministério, então a nós é conhecido como pessoa que é guardiã de fé e perseverança. Isso quer dizer que toda esposa ele deve ser perseverante na sua caminhada espiritual. E nós não devemos ter força e equilíbrio, resiliência e compromisso, mostrando que sabedoria não só nos recebe, mas nos encarna no nosso cotidiano como herança para a comunidade de fé. Enquanto esposo exerce sua responsabilidade de liderança na igreja, a nós nos edifica o interior. Isso quer dizer que nós nos edifica nosso lar e nossa casa. Na liderança e instrução,
tem 2 pontos específicos que eu gostava de falar com nós nessa manhã. Que nós não funciona como mentoria natural e também como pessoa de seu equilíbrio. Esposas de líderes têm um papel importante a desempenhar na igreja e não só. Nós temos que transmitir confiança para pessoas para que não podem trabalhar coisas de melhor forma. Nós devemos transmitir sabedoria e lei da bondade deve estar na nossa linguagem. Uma mulher virtuosa, uma pessoa que temente a Deus, é que ela fala de qualquer forma. Ela fala com calma, com leveza, e tem uma preocupação genuína para com si próximo. Então, ele tem aquela responsabilidade de transmitir essa confiança para a congregação. E como esposa de ancião, frequentemente no seio, mas ele é um exemplo. Ele tem que transmitir, nos pode falar, exemplo, ele tem que ser modelo para outras mulheres. Quando nós fala de equilíbrio, isso quer dizer que esposa de líder, ela consegue conciliar trabalho, lar, igreja, ela consegue ter aquele equilíbrio, ela consegue fazer de forma que ela torna uma coisa harmônica. Ela consegue gerir lar com diligência, ela consegue lidar também com o trabalho de esposo, com sabedoria e muita paciência, e também ela consegue e no pode exercer profissão com perseverança. Isso quer dizer que nós não devemos ser uma pessoa de sua oração e de sua entrega para que Deus pode dar-nos sabedoria para que não pode cumprir esse propósito que é chamado para missão. Não tem um quarto e último ponto que está falando sobre o alicerce. Alicerce é a base que sustenta o pilar da liderança. E a esposa deve ser aquela base que suporta ministério de líder. E base está fundamentado no temor a Deus. Tudo beleza da jornada que está na nossa aparência externa ou na nosso status. Ou ser esposa de um líder ou de um ministro, mas não vida de oração a Deus. O verdadeiro alicerce de vida cristã está na teme Deus. Isso significa reverência, respeito e obediência total a Deus. Mulher virtuosa é que é louvado para sua beleza ou para sua habilidade, mas porque ela é uma mulher temente a Deus. E temor que sustenta toda a jornada espiritual. Para a esposa de ancião, esse fundamento é essencial. Na lar, se edifica a família com sabedoria. Na igreja, é esse exemplo de fé e humildade. No ministério, esta sustenta seus esposos através de oração. E na sociedade, é esse testemunho vivo para a comunidade. Isso quer dizer que esta testemunha com suas próprias vidas. E ali não te encontra fonte de força. Temor e reverência a Deus capacita a cada um de nós a surgir para o futuro e enfrenta desafios de ministério com resiliência. Para boa que a esposa de líder deve viver a jornada do Provérbios 31, ser suporte invisível que te torna a liderança visível. Toda pessoa que é líder, que tem uma excelente esposa, que te cuida de tudo, não pode fazer suporte na bastidores, seus esposos te exerce liderança com eficácia. Por isso que está falando nós é suporte invisível que te torna e trabalho de liderança visível. Nosso trabalho muitas vezes é trabalho de bastidores, é trabalho que é visível perante a congregação, mas não exerce uma excelente função pela qual nós não foi chamados.
e nos permite que nosso marido seja respeitado na sua liderança. E obra que nosso marido te realiza te faz com que não encontre recompensa e fruto. Se nosso marido conseguir fazer esse trabalho com eficiência, não só te agrada a Deus, mas te cumpre aquela missão e aquele propósito que Deus chama. E nós nos louva a Deus com gratidão pela responsabilidade que Ele repousa sobre nós. Um apelo especial é que toda mulher que tem certa responsabilidade, que tem certo encargo, no poder religioso e não só social, e deve confiar em Deus, e deve ser uma pessoa temente a Deus, que permite que Deus dirija sua vida, dirija todo esse plano, todo esse projeto, dirige sua família, dirige seu esposo, para que ele possa servir com mais leveza, com mais tranquilidade e fazer obra com amor, para que ele possa cumprir o propósito pela qual ele foi chamado. Simão Franhos, a responsabilidade não é só do esposo, mas todo esposo que é chamado para uma responsabilidade, a responsabilidade é compartilhar. Se nosso esposo foi chamado para uma missão na igreja, isso quer dizer que automaticamente nós nos recebe e chamado. E a responsabilidade é compartilhar. Quando nós nos ajuda nosso esposo na esse ministério, nos ajuda não só nosso esposo, mas nos ajuda a igreja e nos cumpre o propósito de Deus. Que Deus pode abençoar-nos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, Pai eterno, nos te agradece, Deus, pelo chamado importante. Que o Espírito Santo pode colocar no nosso ser a responsabilidade de servir nesse ministério com amor, perseverança e fé. Que nos seja um canal de luz para outras mulheres e que nos seja uma bênção para a igreja e uma bênção para a comunidade. Eu te pido no nome de Jesus. Amém.